Então voltamos aqui para agora a gente sim, agora que eu descobri, né, agora que a gente estabeleceu os limites aqui do custo por quilômetro, né, eu tenho aqui como a gente vai trabalhar de fato dentro das origens, dentro da distância. E algo mais que a gente precisa fazer aqui dentro é também estabelecer qual que seria de fato, né, além do custo por quilômetro, eu posso também estabelecer o custo por peso, né, que aí a gente tem aqui os limites de frete por peso, porque a gente pode estar estabelecendo. Então eu posso ter aqui de 0 até 10 quilos, de 10 até 20 quilos, de 20 até 30 quilos, de 30 a 40, de 40 a 50 e por aí vai. Então aqui eu tenho frete e distância e aí agora a gente precisa também aprender o cálculo do frete por quilo. O frete por quilo, ele se baseia muito também em qual que é a capacidade do caminhão. Então, por exemplo, caminhão de 9 toneladas, por exemplo, qual que é ali de fato o custo? Se eu pegar, por exemplo, esse custo total aqui de 500 quilômetros e dividir esse custo aqui, por exemplo, por 10 quilos, né? Por 10 quilos, então simplesmente eu pego aqui, ó, eu quero custo por quilo, tá? Custo por quilo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e dividir esse custo total por 10, então se eu fosse levar 10 quilos, né, eu gastaria 170, eu tive que cobrar R$ 175 por quilo. Se eu pego os outros exemplos aqui, eu cobraria 99 e aqui 480. Então, se eu quero levar 300 kg, por exemplo, que geralmente, vou levar 300 kg, meu custo já fica 5,83 e assim vai por diante. Então, primeiro eu estabeleço o quilômetro, a distância, né, que eu vou ter que percorrer para a gente poder conseguir entender de fato o meu custo total pela distância. E aí o que eu posso fazer é de fato pegar aqui o custo por quilo, separando pelo quilo que eu estou levando, a quantidade de peso que eu vou estar levando. Então, se eu levo, perceba que aqui eu estou levando 300 kg, então numa distância próxima, ele sai bem barato. Numa distância mais longe, ele vai sair mais caro. Então, aqui eu tenho que levar um peso muito maior. Se eu levar, por exemplo, 1.000 quilos, o preço do quilo sai R$ 4,88. Então, eu vou estabelecer isso aqui com base no que? Na origem e destino. Então, por exemplo, se eu vou sair, suponhamos que aqui, eu não vou colocar Recife São Paulo, porque eu não sei, né, total, eu nunca lembro de qual que é a distância, então eu vou apagar aqui, né, então eu vou colocar assim, por exemplo. Então vamos colocar aqui, ó, São Paulo, capital, a Campinas. Então suponhamos que aqui eu tenho meu preço por quilo, né? Suponhamos que eu vou trabalhar aqui São Paulo, Campinas, 300 quilômetros. Então, eu vou aplicar aqui o meu lucro de 60%. Então, eu tenho aqui 60%. Logo, né, eu tenho aqui, deixa eu diminuir aqui, peraí, é 60%. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, tirar a formatação, para a gente poder colocar 60%. Né? Então, eu tenho aqui 60%, logo, eu faço daquela forma. Quanto que é o custo com o meu lucro aqui, se eu levar, né, esse peso aqui, se eu levar 300 kg aqui, na distância de São Paulo-Campinas. Então, São Paulo-Campinas, eu vou cobrar ali 5,28 se eu for levar 300 quilos. Se eu for levar apenas 10 quilos, né, eu teria que cobrar R$ 158 o quilo. Então, eu tenho que cobrar. Então, aqui claro que eu vou tabelar mais de boa aqui, é claro, dentro da distância, só que eu estou pensando aqui nessa distância grande, né? Então, mas aí eu vou apagar todos esses dados aqui para a gente poder conseguir entender bem legal. Deixa eu apagar aqui, acima de 1.000 quilos, né, tá aqui. Então, o que acontece? Então, eu vou colocar lá, por exemplo, vou colocar R$ 50 o quilo, se eu levar até 10, e aí se eu levar 20 eu coloco 45, né, eu vou colocar aqui 45, se eu levo até 30 quilos eu vou colocar 40, se eu levo até 40 eu vou colocar 35, se eu vou levar até 50 eu vou colocar 30, de 50 a 60 eu vou colocar, né, 25, de 60 a 70, 20, aí depois eu vou colocar 15, depois eu vou colocar 10, e aí eu vou segurar nos 10 aqui, então vou ficar 10, por exemplo, né, de 300 para cima eu já tenho aqui o meu custo que é 100, cadê aqui? 300, né, então a gente vai dividir por 300 aqui, então eu tenho 5,28, então aqui já começa a diminuir, então eu tenho aqui, ó, 5,28. 5,28. Se eu tenho aqui até 1.000 quilos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, até 1.000 quilos. Então, se eu dividir por 1.000, eu tenho 1,58. Então vai ficar meio mais barato. Poxa, então aqui eu tenho 1,58 por
por quilo, acima de 1.000 quilos eu coloco lá 1,20. Então, acima de 1 quilo eu coloco 1,20. E aí eu tenho aqui o ad valorem, né? O que é o ad valorem? Né? O quanto que eu cobro em cima da mercadoria. Qual que é o custo que eu vou cobrar em cima dessa mercadoria ali, uma porcentagem pela mercadoria, porque eu, afinal, posso estar levando mercadorias que são de alto valor, mercadoria que vale bastante, mercadoria que vale muito. Então, eu posso lá colocar 0,50, por exemplo, eu posso colocar isso aqui, e aí eu tenho a taxa de coleta, né? Então, até, por exemplo, 10, né? Eu tenho até 10 quilos aqui, ou até 1.000 quilos aqui, eu posso colocar, ou até 10 pontos de coleta, por exemplo, eu posso cobrar R$50 por ponto de coleta. Então, tipo, vou ter aqui o peso por quilo R$3,50. A taxa de entrega, até 10 pontos de entrega, eu cobro R$50 por entrega, por exemplo. Então, eu tenho aqui o por entrega, o custo por entrega. E excedente eu tenho, ó, excedente de entrega, excedente de coleta, eu vou cobrar R$3,50 o quilo. Já defino aqui o quanto eu vou cobrar pelo excedente, tá? Então, eu tenho aqui que até 10 entregas eu vou cobrar R$50, a taxa de coleta, até 10 entregas eu vou cobrar R$50, e o excedente que passar eu cobro por quilo, eu vou cobrar ali R$3,50 por quilo da entrega. E aqui eu tenho a questão do seguro da mercadoria. Então eu tenho o ad valorem, eu tenho seguro de mercadoria, que aqui eu coloco a taxa do seguro. Então o que eu posso fazer? Eu posso separar e multiplicar isso, colocar, vou segurar 0,5 da mercadoria ali. E aí eu tenho aqui, se caso eu preciso pagar imposto, né? Eu tenho aqui ICMS. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, se eu tenho aqui, se eu sou uma revendedora que eu estou cobrando, então eu tenho aqui, né, consumidor final, eu posso dizer que não vou passar nada para o consumidor final, CMS não tem do consumidor final. Eu preenchi essa tabela de frete, eu preenchi todos esses dados aqui, né, que depois a gente vai revisar, e eu venho para a calculadora. Aí na calculadora fica certinho. Então, por exemplo, a origem, eu tenho aqui Campinas, né, então eu tenho aqui São Paulo para Campinas. Aí eu vou colocar o preço bruto. Então, vai levar 1.200 quilos. 1.200 quilos. Volume em metros quadrados aqui, metros cúbicos, na verdade. Então, se eu for pegar aqui, o que acontece? Se eu for multiplicar em metros cúbicos, 1 metro cúbico de um caminhão é igual a 300 quilos, né? Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui, eu faço 1.200 dividido por 300 quilos. Então, o metro cúbico, a cubagem de um caminhão, a cada 300 quilos equivale a um metro cúbico. Então, eu estou levando 4 metros cúbicos. E aí eu tenho o valor da mercadoria. Então, eu tenho aqui o valor da mercadoria, que vai ser ali de 50, por exemplo, vou levar 50 mil reais. Então, eu tenho o valor da mercadoria e aqui eu tenho o fator cubagem, né, 300, e eu tenho aqui o peso de cubagem, 1.200, peso taxado, 1.200. E aí eu coloco o tipo de ICMS, revenda, por exemplo. Então, o que acontece? Aí nós temos as tarifas. Então, quando eu vou para o frete peso, então eu vou cobrar aqui, ó, R$1.000 por quilo. Então, R$1.000 por quilo. Eu tenho o excedente de R$1.200, o ad valorem, a taxa, a tarifa R$50, o excedente 3,5, né? Tarifa 50, excedente 3.500. Então aqui vai dar uma simulação, deu um pouco alto, acho que eu errei em algum cálculo aqui, mas eu já vou revisar aqui pra gente. Então provavelmente está aqui na 1.000 quilos, 1,20, é isso aqui mesmo. Então, né, aqui ele vai estar um valor mínimo aqui, mas aqui a gente divide por 10, eu vou fazer a fórmula aqui certinha, né, para dividir por 10, que eu estou multiplicando por 10 lá, então eu tenho que dividir por 10. Então eu divido por 10, então se eu fosse levar uma mercadoria de São Paulo a Campinas, ela sairia
muito caro, sairia muito alto nesse valor aqui que eu estou levando de cubagem, nesse valor de peso. Então não faz sentido eu cobrar tão valor. Então eu preciso rever ali o cálculo dos meus custos, eu preciso ver o que está acontecendo para que eu consiga cobrar mais barato, porque não faz sentido eu levar uma mercadoria de 50 mil pagando um frete de o dobro dessa mercadoria. Então eu preciso trazer esse cálculo, eu preciso revisar. Então eu reviso, por exemplo, o que está acontecendo, né? Eu posso revisar aqui de fato, né, o peso, eu posso revisar o preço, eu posso revisar aqui, né, a questão da taxa de coleta do excedente do ICMS, eu posso baixar, colocar aqui que o ICMS é um pouco mais barato, para que de fato eu consiga ter esse resultado bem melhor. Então, o grande X da questão é que a tarifa ela está em cima de mil quilos aqui a R$1,20, né? Então, se eu estou multiplicando R$1,20 vezes 1.000 quilos, eu vou ter ali, né, 100 mil aqui. Então, eu preciso abaixar isso. Então, se eu for o peso cubado, então o peso cubado eu tenho 12 aqui, eu tenho 12 aqui o peso taxado. Logo, o meu frete ele abaixa, viu? Tipo, eu abaixei aqui, ele vai estar abaixando aqui. E assim a gente vai ter no cálculo da tabela de frete. O importante é que eu tenho que ter todos esses dados mapeados aqui para eu entender qual faz sentido dentro dessa tabela, qual que faz sentido. Então, se eu pego, por exemplo, que o meu volume, né, aqui de metros cúbicos, quando eu faço aqui, se eu ficar dividindo aqui, ele vai dar um valor exacerbado. Então, o metro cúbico eu posso fazer 0,3 aqui, que aí vai dar 90 quilos. Então, se eu multiplico aqui o peso taxado versus o peso do peso cubado versus o volume de metros cúbicos, eu já tenho o preço mais barato aqui, que aí eu vou fazer o meu cálculo que está aqui em metros cúbicos. Então, eu vou ter esse valor. Então, para eu levar um valor de mercadoria de 50 mil reais em 300 quilômetros, eu teria que cobrar esse frete líquido aqui de 800 reais em cima do peso. Então, em cima do peso, em cima da tabela de frete peso, eu vou cobrar 800 reais. Se eu for cobrar a tabela sobre quilometragem, eu teria que cobrar 990 reais, sem, é claro, validação de peso, sem levar em consideração o peso da mercadoria, cobraria 990 reais para levar a mercadoria. Se eu estou levando em consideração o peso, eu cobro 800 reais. Então eu tenho que verificar qual que faz mais vantagem para a minha empresa, qual que faz mais vantagem para eu poder passar para o meu cliente ou para eu conseguir levar essa mercadoria à frente. Faz mais sentido eu trabalhar cobrando por peso ou eu trabalhar cobrando à distância. E aí, se eu consigo entender essa questão do peso versus eu faço esses dois cálculos, eu vou pegar de fato o que fica melhor, né? O que fica mais fácil de eu levar. Imagina só se eu estiver levando a distância 1.500 quilômetros, eu estou levando vou cobrar 4.880. Se eu for levar, né, isso dentro aqui de São Paulo, Campinas, é claro que não de São Paulo, Campinas, mas eu vou para outra região, eu preciso entender, né, qual que seria o valor que eu cobraria também. Porque talvez não faça tão sentido eu cobrar por peso numa distância mais longa, porque o peso, não estou cobrando distância, eu estou cobrando por peso. Então, se eu for levar o mesmo peso numa distância mais longa, eu vou pagar um frete mais barato do que de fato ele deveria ser. Então, faz mais sentido eu ir para dentro da distância, eu cobrar pela distância percorrida. É claro que eu posso estabelecer limites, né, de peso aqui. Por exemplo, olha, aí eu posso estabelecer o seguinte, que é bem interessante da gente trabalhar. Eu posso estabelecer da seguinte forma: até 60%, né, por exemplo, até 1.500 kg, eu vou cobrar 60% em cima. Até, né, questão de 2.000, 2.500 kg, eu vou cobrar 80% em cima. 500 kg, eu cobro 30% em cima. Então, eu posso criar umas variações aqui da cobrança em cima aqui do meu lucro, para que eu consiga também baratear o custo, mas eu trabalhar em cima da distância, para de fato eu conseguir ter de fato ali, né, uma simulação muito bem aplicável entre custo e a simulação aplicável aqui também em cima aqui do que eu quero entregar para o meu cliente, tanto na taxa de frete peso quanto na taxa de frete de custo, beleza? Eu vou deixar essa planilha para ti dentro do material do curso para que você possa brincar com ela, colocar os dados e trabalhar em cima dela. Eu espero te ver na próxima aula para a gente conversar mais sobre frete, para a gente conversar mais sobre a formação do preço de frete. Então, espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido. Te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!